Olá, como você está? Tudo bom? Boa tarde. Vou apresentar aqui mais uma vez. Meu nome é Thiago, sou advogado aqui em Brasília, DF, né? E vamos trazer um tema importante aqui sobre direito condominial. Esse tema aqui especificamente vai para o senhor, seu síndico. Não vai te ajudar a poupar uma grana para o condomínio, mas vai ajudar a sua pele de uma possível atuação fraudulenta do síndico anterior. Então, se você quer saber como se livrar dessa aí, poder ter uma vida um pouco mais tranquila e excluir sua responsabilidade de possíveis coisas que ocorram no condomínio, fica comigo aí que eu já vou te passar algumas coisas, tá bom? Pessoal, boa tarde. Seguinte, vamos passar logo pro tema aqui, tá? O seguinte, esse vídeo especificamente, é que nem eu falei, os outros vídeos normalmente aqui, eles têm um condão de que, obviamente, você atuando com um advogado especialista na área do direito condominial, eles vão te ajudar até conseguir poupar algum dinheiro no condomínio, colocando o dinheiro na reserva de caixa do condomínio, tá? O seguinte, existem algumas outras coisas administrativas também, que nem tudo é dinheiro no mundo. Mas o seguinte, síndico, esse vídeo aqui é para você, tá? O que ocorre? Aqui vão ser algumas das recomendações que nós passamos para os nossos clientes, entendeu? Algumas recomendações que são necessárias, são importantes fazer, porque visam preservar o senhor e colocar a responsabilidade naquelas pessoas que realmente têm a culpa. O que nós aconselhamos aqui no nosso escritório para os nossos clientes? A realizar algumas auditorias. Auditorias em que sentido? Primeiro, uma auditoria contábil, né? Acho que vocês me viram aqui falando algumas vezes para você optar por não contratar um advogado que é vinculado com seu escritório de contabilidade, porque ele meio que funciona como um clínico geral. Só que ocorre o seguinte, não quer dizer que ele não seja um bom contador. Acho que muito pelo contrário, muitos dos contadores que eu conheço, que eu converso por aí, são excelentes profissionais, entendeu? Assim, o que eu observo é só a questão dele fazer uma atuação em conjunta, que ao meu ver, especificamente, meu Thiago, eu acho que ele não é tão eficaz. Mas como contador, se essa for a área dele, você tem que botar o seu. Então é o seguinte, síndico, o que você vai fazer? Você vai pegar, antes de você passou a eleição lá, foi eleito, antes de você assumir, isso aqui vai uma grana, isso aqui vai ser gastado uma grana, viu? Você vai mandar fazer uma auditoria contábil, tá? De todos os anos anteriores que o senhor não foi. Porque é o seguinte, isso aqui, se houver algum vazamento de caixa, algum valor que sumiu, ou que foi botado a mais, qualquer coisa nesse sentido, o senhor vai poder se resguardar de futuras ações, né? Porque é sabido, no condomínio tem sempre alguém que vai pegar algum advogado aí, vai entrar com a famosa ação de dação de contas, né? Que era a antiga prestação de contas. Ele vai entrar com essa ação de dar as contas, vai pedir as contas do condomínio para averiguar se está tudo certo. E de repente, com você até pode não estar acontecendo nada, mas vai que na outra gestão tinha algum tipo de gestão fraudulenta, né? Você tendo esse laudo, você já se resguarda disso e já passa a responsabilidade para quem se deve. E o seguinte, basicamente sobre essa auditoria contábil é isso, é você se resguardar de possíveis dinheiros que saíram por aí para você não ser responsabilizado. Aí você me pergunta assim, Thiago, mas eu vou ser responsabilizado, mas não foi nem na minha gestão. Acontece que você é o representante do condomínio. Então, assim, a lei ela não vai verificar o ato, ela vai verificar quem está respondendo agora. Obviamente, com muita luta aí, é possível chegar, mas via de regra quem responde é o que está lá. É por isso que é recomendável você fazer essa auditoria, porque você fazendo essa auditoria você já se resguarda, ó, rolou isso aqui nesse ano, vou deixar registrado, entendeu? E até quando for entrar na justiça para poder resolver isso aí, já vai ter tudo constando lá. Sobre outras auditorias, uma auditoria de engenharia, uma auditoria da construção do prédio. Isso aqui eu diria até que é mais importante do que a auditoria contábil, porque o que ocorre? O prédio ele tem que estar funcionando, ele tem que estar sempre inteiro, o prédio ele tem que estar sempre em reforma, né? Eu acho que inclusive vocês já me viram falando aqui de alguns prédios que tem
contratos com empresa ali de construção que é para poder fazer esses reparos, correto? E eu realmente recomendo que se faça isso, para ter essa continuidade, para o prédio ele ficar sempre novo, né? Eu não estou falando aqui de fazer melhorias, como colocar uma grade, não, é só de manter o prédio que ele está, para que ele não venha a se degradar com o tempo, correto? E nessa auditoria estrutural do prédio que vai ser feita, o que acontece? Chamar alguém para poder fazer a verificação de cano, dos canos de gás, a questão das pilastras para saber se estão sustentando, entendeu? Porque um caso que eu vi de um colega meu aqui, esse caso não aconteceu no escritório, mas aconteceu com um colega aqui do escritório nosso, né, que também atua nessa área, que foi o seguinte: o síndico entrou, né, não fez nenhum tipo dessa de auditoria antes de poder assumir. Eles não viram, mas na parte de cima do prédio estava como se estivesse descascando o tijolo. Não vou saber aqui o termo adequado, mas o tijolo estava para fora e o tijolo caiu. Caiu, não sei se foi um pedaço de concreto, eu sei que caiu alguma coisa. Caiu, buf, caiu em cima da cabeça de um condômino. O condômino morreu, né? O que aconteceu? O síndico aí vai responder por homicídio. Olha só que interessante, né? Entrou ali, achou que só ia organizar e vai responder por um homicídio nas costas. Já pensou uma situação dessa acontecer com você por causa da falta de um laudo técnico falando que estava tudo ok? Porque se você tivesse feito esse laudo técnico, engenheiro, você estava aqui, ó, mostrou, não tenho responsabilidade, a responsabilidade disso aqui foi da gestão anterior. Você já ia conseguir tirar a questão da sua responsabilidade penal desse julgamento, entendeu? Mas como o síndico ele responde por tudo via de regra, então é o seguinte, você vai ter que responder por homicídio, meu caro. Então assim, é bom você gastar um dinheiro desse, pegar assim, pelo menos um prazo a cada 2 anos, fazer isso, até para você ter prova e mostrar para os seus condôminos que você está fazendo uma boa gestão do bem deles, entendeu? Isso é importante, você pegar esse tipo de conselho e levar para os seus condôminos. Eles vão achar isso interessante, eles vão ver, cara, esse síndico aqui é honesto, vamos colocar ele mais uma vez aqui. Até porque é sabido na lei também que não tem essa questão de quantas vezes o síndico pode se reeleger. Ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser, entendeu? Inclusive, não, vou deixar esse tema aqui para o próximo vídeo, sobre a questão de reeleição de síndico, né? Que é um tema aí que é polêmico, tem algumas datas aí que bota que pode, não pode, mas enfim, vamos deixar isso aí para um outro vídeo, tá? Mas o que ocorre? Fazendo essa auditoria estrutural, você já se reserva. Por exemplo, esse caso do meu amigo, ele teve que responder por homicídio culposo, né? Eu acho que ele não foi preso, vou até perguntar para ele depois. Eu acho que ele não foi preso, mas eu acho que ele teve que pagar uma cesta básica, teve que fazer um negócio mais ou menos nesse sentido aí, né? Enfim, e por último, mas não menos importante, fazer uma atualização da ata condominial. Isso é muito importante. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer, que chega aqui no escritório, que eu vejo, no caso desse meu amigo aí que teve a questão do homicídio do escritório dele, as atas condominiais ser da época da construção, né? Da época da construção do condomínio ali, do empreendimento, entendeu? Foi a ata, porque as construtoras, elas têm como se fosse a construtora não, perdão, a construtora, porque depende, construtora com incorporadora, eles têm ali, vamos dizer assim, um documento e um padrão, que eles dão Ctrl+C e Ctrl+V para todo mundo, entendeu? Então é o seguinte, só que às vezes essa ata condominial, ela não está se atentando para a real necessidade do condomínio. E é por isso que é interessante fazer a atualização dela a cada 2 anos, entendeu? Você fazendo essa atualização a cada 2 anos, você garante que as mais novas normas do direito sejam aplicadas ao seu processo. Por exemplo, um outro caso que tem aqui no escritório meu. Eu tenho, para falar a verdade, eu não sou advogado do condomínio. Eu sou advogado aqui de uma parte que me contratou, porque é o seguinte, ela queria colocar, porque é o seguinte, os prédios até alguns anos atrás, a maioria deles era construído sem aquela área do ar-condicionado, né? E é sabido que no Brasil, como no mundo inteiro, a temperatura subiu, então
fica um pouco inviável você ter essa questão você ter um apartamento, mas não poder colocar um ar-condicionado lá dentro. Porque a ata condominial, o regimento interno ali não permite, né? Então é o seguinte, ele foi me perguntar para fazer uma consultoria jurídica para poder ver se poderia colocar isso aí, porque ele falou que era muito quente. Esse cliente específico, ele morava com a mãe que tinha um problema de pressão alta. Então assim, ele falou que ela necessitava de um ar-condicionado, alguma coisa nesse sentido. E assim, como era uma questão muito estrutural desse caso específico, isso aqui varia de condomínio para condomínio. Mas como era um caso assim muito específico, né, o que eu pude observar? Ele teria que ser aprovado por uma assembleia ordinária para poder fazer essa atualização, né? E obviamente eu acho que ele vai até ter essa questão dessa assembleia, a gente já passou orientação aqui para ele nesse sentido. Mas é o seguinte, isso aí vai ter que ter quórum de aprovação, né? E é por isso que eu falo, mas assim, resumindo aqui a história, a ata do condomínio não estava prevendo essa questão de colocar os espaços para os ar-condicionados, né? Então é o seguinte, por isso que é bom fazer atualização, porque numa atualização dessa já é uma coisa que de repente o seu condomínio, ele tendo esse suporte energético e estrutural para poder comportar aquelas caixinhas de ar-condicionado, você fazendo a atualização, você já coloca aquilo, entendeu? Aí não vai ter que ficar um brigando para colocar o ar-condicionado, outro para brigar a grade. Não, você já atualiza, já coloca, para já deixar tudo atualizado, entendeu? Tem algumas outras questões, né? Eu vou pedir para, caso você tenha alguma outra dúvida mais específica, você colocar aqui embaixo, né? Ou então você entra em contato com o nosso escritório, tá? Nós temos sede aqui em Brasília, ok? Eu agradeço aí mais uma vez, a sua audiência aqui é importante pra gente, nos motiva a continuar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado, seu síndico, e tenha aí uma boa tarde. Até mais.